Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 20 jogos de PlayStation 5 que valem muito a pena jogar. Tem jogo famoso, tem jogo que quase ninguém comenta, mas todos aqui são bons de verdade. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora direto para a lista. Pacific Drive, começando com Pacific Drive. Esse aqui é um jogo de sobrevivência, mas totalmente diferente do padrão. Nesse jogo você está dirigindo e o carro é basicamente sua vida. Você entra numa zona cheia de anomalias estranhas, coleta recursos, explora o mapa, mas o foco real é manter o carro funcionando, porque tudo pode dar errado. E enquanto isso, o ambiente fica cada vez mais hostil, tempestade chegando, o mapa mudando e coisas bizarras acontecendo ao redor. O jogo cria uma tensão constante, porque você sempre sente que pode perder tudo se errar. E o que faz esse jogo funcionar de verdade é a tensão constante. Você nunca se sente seguro. Qualquer erro pode acabar com tudo que você coletou. E mesmo assim, você sempre acha que na próxima tentativa vai fazer melhor. E é isso que te prende. Se você quer algo realmente diferente dos jogos comuns, esse aqui é uma ótima escolha. Viewfinder é um jogo de puzzle em primeira pessoa, onde você resolve tudo usando fotos. Nesse jogo você tira uma foto de um objeto ou cenário e coloca essa imagem no mundo, e ela vira real. Isso significa que você pode criar caminhos, pontes ou qualquer coisa necessária para avançar. No começo parece simples, mas depois o jogo começa a complicar as situações e exige que você pense de verdade. Você precisa entender perspectiva, posicionamento e lógica para resolver cada puzzle. E o mais interessante é que o jogo sempre traz ideias novas. Então não fica repetitivo. Se você gosta de jogo que desafia sua cabeça, esse aqui vale muito a pena jogar. Marvel's Spider-Man 2 é um jogo de ação onde você acompanha a história do Peter Parker e do Miles Morales lidando com ameaças cada vez maiores em Nova York. O foco principal é a narrativa, que gira em torno do simbionte que começa a mudar completamente o comportamento do Peter, deixando ele mais agressivo e fora de controle. Enquanto isso, o Miles também tem seus próprios conflitos e precisa crescer para lidar com tudo o que está acontecendo. Ao longo do jogo você enfrenta vilões como Kraven e Venom, que elevam bastante o nível da história. O objetivo é basicamente proteger a cidade enquanto os personagens vão sendo colocados no limite. É um jogo que mistura ação com uma história bem mais pesada do que parece no começo. Sifu é um jogo de ação focado em artes marciais onde você busca vingança contra os responsáveis pela morte da sua família. Você passa por diferentes locais enfrentando grupos de inimigos até chegar no objetivo final da sua jornada. O diferencial do jogo é o sistema de envelhecimento. Toda vez que você morre, você volta mais velho e isso muda totalmente sua forma de jogar. Você ganha mais força com a idade, mas perde resistência, então cada erro começa a custar cada vez mais caro. A história é direta, centrada em vingança e no preço que você paga para ficar mais forte. O combate é o ponto principal. Conforme você evolui, começa a entender os padrões e consegue limpar fases inteiras sem morrer. É um jogo que te obriga a melhorar na prática, ou você simplesmente não avança. Elden Ring é um jogo de ação em mundo aberto, onde você explora um reino enorme em decadência, enquanto tenta sobreviver aos desafios desse mundo. Você controla um personagem conhecido como Tarnished, e o objetivo é se fortalecer enfrentando chefes, descobrindo áreas e avançando na história no seu próprio ritmo. O jogo não te guia muito, então você escolhe para onde ir e o que enfrentar, o que deixa a exploração mais livre e imprevisível. A dificuldade é alta e faz parte da experiência, já que você vai morrer várias vezes até entender como cada inimigo funciona. A história é fragmentada e vai sendo entendida aos poucos através do mundo, dos chefes e dos personagens que você encontra. O combate é bem profundo, com várias armas, magias e estilos diferentes de jogo dependendo da sua build. No PS5, a performance ajuda a manter tudo mais estável durante a exploração e combate. É um jogo focado em desafio, exploração e sensação de conquista a cada avanço. Steel Rising é um jogo de ação do tipo Souls-like, ambientado em uma versão alternativa da Revolução Francesa, onde Paris está tomada por máquinas controladas por um regime autoritário. Você joga como uma autômata criada para enfrentar essas máquinas e tentar mudar o rumo dessa revolução. O objetivo é atravessar a cidade, enfrentar chefes mecânicos e descobrir o que está por trás dessa dominação. A história gira em torno dessa resistência contra um governo opressor que usa robôs como exército. O combate segue a base do Souls-like, mas com mais mobilidade, foco em esquivas rápidas e habilidades especiais que deixam o ritmo mais dinâmico. Ele ainda é desafiador, mas menos punitivo que outros jogos do gênero, o que facilita a progressão. No PS5, o desempenho é estável e ajuda bastante na fluidez dos combates. É um Souls-like mais acessível, focado em ação constante e exploração da cidade em ruínas. Atlas Fallen é um RPG de ação ambientado em um mundo desértico dominado por criaturas gigantes e antigas forças misteriosas escondidas na areia. Você joga como um caçador que ganha poderes ligados à areia e usa isso como principal ferramenta de combate. O objetivo é sobreviver nesse mundo hostil
enquanto descobre a origem dessas criaturas e tenta entender o que está por trás desse deserto. A história funciona mais como base para a exploração e para os conflitos do mundo do que como foco principal. O combate é rápido e agressivo, com foco em combos, habilidades e movimentação constante pelo cenário. O jogo incentiva você a não ficar parado, usando deslocamento rápido e ataques em sequência para manter o ritmo das lutas. Final Fantasy VII Rebirth. Final Fantasy VII Rebirth é um RPG de ação que continua a história do remake de Final Fantasy VII, expandindo a jornada do grupo fora de Midgar. Você acompanha Cloud e seus aliados em uma viagem por um mundo aberto muito maior, enquanto eles perseguem Sephiroth e lidam com as consequências dos eventos anteriores. O foco do jogo é tanto a história quanto a exploração desse mundo, que tem várias regiões, missões e personagens ao longo do caminho. O sistema de combate mistura ação em tempo real com comandos estratégicos, onde você pausa ou desacelera o combate para usar habilidades, magias e táticas específicas de cada personagem. A narrativa continua aprofundando os personagens e o conflito principal da série, com momentos mais dramáticos e outros mais leves durante a jornada. Além da história principal, o jogo traz várias atividades extras e minigames espalhados pelo mundo. É um RPG focado em escala, conteúdo e construção de mundo, com muita coisa para fazer do começo ao fim. Signalis. Signalis é um jogo de survival horror com uma pegada clássica, inspirado em títulos antigos do gênero. Você controla um androide que está procurando respostas em uma instalação abandonada, enquanto tenta entender o que aconteceu ali e o que está acontecendo com ela mesma. A história é contada de forma fragmentada e vai ficando cada vez mais estranha conforme você avança, misturando realidade, memória e paranoia. O jogo não depende de sustos fáceis, ele constrói o terror através da atmosfera, do silêncio e da sensação constante de isolamento. O gerenciamento de recursos também é importante, já que o inventário é limitado e você precisa decidir o que realmente vale a pena carregar. O combate existe, mas não é o foco principal. O jogo prioriza exploração e sobrevivência. No P5, o desempenho é estável, mantendo a experiência fluida sem interrupções técnicas. É um jogo mais lento, mas muito forte na construção de clima e narrativa. Tormented Souls. Tormented Souls é um jogo de survival horror, que funciona como uma homenagem direta aos clássicos do gênero, principalmente os primeiros Resident Evil. Você controla uma personagem que acorda em uma mansão abandonada e precisa descobrir o que está acontecendo enquanto tenta sobreviver ao ambiente hostil. A história gira em torno desse mistério dentro da mansão, com segredos, experimentos e acontecimentos estranhos que vão sendo revelados aos poucos. O jogo foca em exploração e resolução de puzzles, onde você precisa investigar o cenário e conectar pistas para avançar. A munição é limitada, então cada decisão de combate ou fuga importa bastante durante a progressão. O combate existe, mas não é o centro da experiência. O foco principal é sobrevivência e raciocínio. No P5, os carregamentos são rápidos, o que deixa a exploração mais fluida entre áreas. É um jogo mais nichado, voltado para quem gosta do estilo clássico de terror com puzzles e atmosfera pesada. The Last of Us Part 1. The Last of Us Part 1 é um remake completo do jogo original da Naughty Dog, que conta a história de um mundo devastado por uma infecção que transforma humanos em criaturas hostis e colapsa a civilização como conhecemos. Você acompanha Joel, um homem marcado por perdas, que recebe a missão de levar uma garota chamada Ellie através dos Estados Unidos em ruínas, porque ela pode ser a chave para algo maior relacionado à sobrevivência da humanidade. A jornada dos dois começa como uma simples entrega, mas rapidamente se transforma em uma relação complexa de proteção, conflito emocional e decisões difíceis em um mundo sem regras claras. A história se desenvolve em cima dessa conexão entre os dois personagens, enquanto eles atravessam cidades abandonadas, enfrentam sobreviventes perigosos e tentam se manter vivos em um ambiente extremamente hostil. O jogo é focado totalmente na narrativa, com momentos de tensão, exploração e situações que forçam o jogador a entender o peso das escolhas e das consequências daquele mundo. Observe. System Redux. System Redux é um jogo de terror psicológico ambientado em um futuro cyberpunk decadente, onde a sociedade está em colapso e a tecnologia domina praticamente todos os aspectos da vida humana. Você joga como um detetive especializado em invadir a mente das pessoas para investigar crimes, acessando memórias e fragmentos mentais que revelam informações importantes, mas também coisas extremamente perturbadoras.
A história acompanha essa investigação em um ambiente urbano degradado, cheio de corrupção, medo e pessoas vivendo à beira do colapso mental. Conforme você avança, a linha entre realidade e mente vai ficando cada vez mais instável, criando uma sensação constante de desconforto e confusão. O jogo não foca em ação, mas sim em exploração, narrativa e construção de atmosfera, usando o ambiente e o som para gerar tensão. Cada sequência dentro da mente dos suspeitos muda completamente o ritmo e o tipo de experiência, trazendo cenários distorcidos e simbólicos. A versão System Redux melhora o visual e o desempenho geral, reforçando ainda mais o clima pesado e detalhado do mundo. É um jogo focado em história e atmosfera, ideal para quem gosta de terror mais lento e psicológico. Kena, Bridge of Spirits. Kena, Bridge of Spirits é um jogo de ação e aventura que acompanha Kena, uma guia espiritual que viaja por uma floresta corrompida para ajudar espíritos presos a encontrarem descanso. A história gira em torno dessa jornada de restauração do equilíbrio desse mundo, enquanto Kena descobre o que causou a destruição e lida com os espíritos que ainda permanecem presos. O tom do jogo começa leve e visualmente estilizado, mas aos poucos vai ficando mais emocional, com temas de perda, redenção e ligação espiritual. O combate envolve enfrentar criaturas corrompidas usando ataques diretos e habilidades espirituais, com batalhas que ficam mais exigentes, principalmente contra chefes. A exploração acontece em um mundo natural muito bem construído, cheio de caminhos alternativos, segredos e áreas escondidas. Um dos destaques são os Rot, pequenas criaturas que acompanham Kena e ajudam tanto na exploração quanto no combate e resolução de puzzles. É um jogo que mistura simplicidade visual com uma progressão mais desafiadora do que parece no começo, criando uma experiência equilibrada entre leveza e dificuldade. Ghost of Tsushima Director's Cut. Ghost of Tsushima é um jogo de ação em mundo aberto que se passa no Japão feudal durante a invasão mongol da ilha de Tsushima. Você joga como Jin Sakai, um samurai que precisa proteger sua terra enquanto o exército mongol avança e destrói tudo ao redor. A história acompanha esse conflito entre honra samurai e a necessidade de adaptar novas formas de luta para sobreviver e vencer a guerra. Conforme a jornada avança, Jin começa a abandonar tradições rígidas e passa a usar métodos mais furtivos e eficientes para enfrentar os inimigos. O combate é baseado em duelos com espada, onde o posicionamento e a escolha do estilo correto contra cada tipo de inimigo fazem diferença. A exploração acontece em um mundo aberto muito bem construído, com foco em direção de arte e navegação mais orgânica, sem depender de excesso de marcações na tela. É um jogo que mistura narrativa de guerra com evolução pessoal do protagonista em meio ao colapso do seu mundo. Inscription. Inscription é um jogo que começa como um simples jogo de cartas em que você precisa montar um baralho e vencer oponentes em partidas estratégicas dentro de uma cabana isolada. A princípio, tudo parece girar apenas em torno desse sistema de cartas, com regras claras e progressão baseada em derrotar o adversário da vez. A história começa de forma misteriosa, com você preso nesse ambiente e sendo forçado a jogar contra um personagem desconhecido que controla as regras. Conforme você avança, o jogo começa a mudar completamente e revela uma camada de narrativa muito mais profunda, misturando terror psicológico, quebra de expectativa e diferentes estilos de gameplay. Ele constantemente altera a forma como você joga, saindo do jogo de cartas e expandindo para outros tipos de interação, sempre mantendo uma sensação de imprevisibilidade. O foco passa a ser não só vencer partidas, mas entender o que está acontecendo e qual é a verdadeira natureza daquele lugar e daquele jogo. É uma experiência construída em cima de surpresa e transformação constante, que vai muito além do que parece no início. Dredge. Dredge é um jogo de exploração e pesca, onde você controla um pequeno barco navegando por um conjunto de ilhas e mares aparentemente comuns, realizando capturas e vendendo peixes para melhorar seu equipamento. A história começa de forma simples, com você tentando reconstruir sua vida enquanto realiza tarefas básicas de pesca e entrega entre os portos. Com o tempo, o jogo começa a introduzir elementos estranhos ligados ao mar, principalmente durante a noite, quando a visibilidade cai e o comportamento do oceano muda. Aos poucos, você passa a encontrar criaturas incomuns e eventos que indicam que existe algo errado por trás daquele ambiente aparentemente calmo. O ciclo de jogo gira em torno de decidir até onde vale arriscar continuar no mar, já que permanecer fora por mais tempo traz mais recompensas, mas também aumenta o perigo. A tensão cresce justamente nessa dúvida constante,
entre voltar seguro ou continuar explorando mais um pouco. É uma experiência simples na superfície, mas construída em cima de atmosfera e progressão de risco muito bem dosada. E bom, esses foram 20 jogos de pé. Esses 5 que valem muito a pena jogar, desde os mais famosos até os que quase ninguém comenta. Se você curtiu a lista, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual jogo você vai testar primeiro. E se quiser mais vídeos assim, é só falar que eu trago mais listas nesse estilo. Tamo junto e até o próximo vídeo.